Alô galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu me chamo Johnny Eliakim e queremos dar continuidade à nossa série de reflexões bíblicas a respeito do tema O que fazer em tempos de crise. E desde já eu peço a você que se inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário também por gentileza, ajudando assim esse canal a crescer. Nós começamos há alguns dias atrás, devido ao tempo difícil que estamos vivendo, esta temática que cai como uma luva em nossos dias, o que fazer em tempos de crise. E nós temos aqui trago alguns conselhos práticos e sábios para as tomadas de decisões ante essas dificuldades, essas intempéries que nos sobrevêm para tentar muitas vezes nos esmagar, nos entristecer e perder até a esperança. E para isso nós temos usado o livro dos livros, o maior livro da história, o livro que atravessou os séculos, os milênios, que é a Bíblia Sagrada, o livro de Deus, de onde nós extraímos várias lições espirituais. Grandes sábios da Bíblia conseguiram triunfar, colocando em prática sim a sua sabedoria, a sabedoria que estava com Deus, e Deus deu a esses grandes sábios como Salomão, Davi e outros, e conseguiram assim, em meio às crises e dificuldades da vida, vencer as circunstâncias adversas. E hoje, mais uma vez, eu lhe peço, empreste-me os seus ouvidos, para que possamos então extrair algumas lições bíblicas. Você que não tem nenhum credo, não tem nenhuma religião, nós respeitamos você com certeza, mas peço a sua atenção para transmitir aqui alguns conselhos, algum conhecimento, para então nós aplicarmos em nossa vida. E nós somos sabedores que as dificuldades, elas vêm sobre todos os homens, seja o pobre, o rico, seja o magnata ou plebeu, todos nós passamos por problemas, por circunstâncias adversas nesta vida. E isto não é de hoje, os nossos antepassados passaram e conosco não será diferente. Então, querido espectador do YouTube, vamos lá dar continuidade às nossas reflexões aqui. Iremos ler somente 2 versos da carta aos Hebreus, da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, versículos 30 e 31, que diz assim: Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Como falamos na nossa última reflexão sobre a pessoa, a fé de Moisés em meio às crises, e vimos que Moisés ele conduziu o povo pelo deserto, tirando assim o povo do Egito a mando de Deus, fez prodígios, sinais e maravilhas no Egito, libertou o povo que estava cativo ali 430 anos pelo malvado faraó, e este povo então agora começa a grande jornada para a terra prometida, a terra da promissão, a terra que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. E agora eles vão ter que cortar desertos e mais desertos. Eles vão ter agora que enfrentar reis, povos, nações poderosas, das quais nós falaremos um pouquinho, que eu não quero cansar você, mas iremos aqui de forma sucinta, pois é somente uma reflexão. Em outras oportunidades estaremos nos aprofundando na palavra de Deus. E veremos que não foi fácil para aquele povo chegar até a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que Deus prometera à nação israelita. E como nós já falamos, quando Deus promete, Ele cumpre. Nenhuma de suas palavras vai deixar de ser cumpridas por Ele, porque quem prometeu é fiel para a cumprir.
E passa-se então mais ou menos 40 anos no deserto. O povo ele enfrenta muitas dificuldades. No capítulo 34 de Deuteronômio, Moisés ele morre, ele sobe ao Monte Nebo e Deus diz a ele que ele não entraria na terra prometida. Os seus pés não pisariam a Canaã, que era a terra que Deus prometera aos filhos de Israel. Mas Moisés contempla, naquela gloriosa visão, ele contemplou a terra e Deus ia falando para ele: esta terra que você avista agora eu darei a toda esta descendência de Abraão. E Moisés, ali maravilhado com aquela visão, ele expira e morre. E quem faz o seu próprio sepultamento é Deus. E até hoje ninguém sabe onde Moisés está enterrado ali. Sabemos que é naquelas cercanias ali do Monte Nebo, mas não sabemos a localidade. E então agora o povo precisaria entrar na terra prometida. Estavam aí a poucos passos para entrar na terra prometida. E Deus então, ele levanta outro sucessor, que é sobre este que iremos falar hoje, a fé de Josué em meio às crises. E o seu nome é este mesmo, Josué. E Deus, no capítulo 1 de Josué, terminando assim o livro de Deuteronômio, Josué é a continuação, a narrativa do povo ainda no deserto. O povo não tinha entrado na terra prometida, mas Deus falou a Moisés e ao próprio Josué que ele, Josué, faria entrar aquele povo na terra prometida. E no capítulo 1 de Josué, Deus o anima. Talvez Josué, um fiel capitão dos exércitos de Deus, de Israel, grande auxiliar de Moisés, estava tristonho pela partida do grande homem de Deus, Moisés, e agora Deus o anima, dizendo para ele ter bom ânimo, ser valente e corajoso, e assim como Deus foi com Moisés, Deus seria com ele. E Deus falou para ele: levanta-te, passa este Jordão. O Jordão era um rio grande e no inverno era quase intransponível ali passar por aquele rio. Mas Deus, assim como ele abriu o Mar Vermelho, ele abriria também pelo seu poder o rio Jordão, porque a terra prometida estava logo ali, logo do outro lado, sendo então que transpor o rio Jordão, o povo de Israel tinha que passar. E então Josué prepara o povo, chama o povo, consagra o povo e vai para a batalha. Eles continuam no deserto. Aquela geração que saiu do Egito, toda ela morreu, pereceu por causa da sua incredulidade no deserto, porque eles murmuraram contra Deus, tentaram a Deus muitas vezes, eles se rebelaram contra Deus, muitas vezes provocaram a ira de Deus. E Deus então, como é justo, é do seu caráter, é do seu ser poderoso inerente a ele, o juízo, a sua justiça. E para isso ele teve que castigar os desobedientes, e eles não entraram. Os seus corpos ficaram prostrados no deserto, porque murmuraram contra Deus. A Bíblia nos diz que em tudo nós devemos dar graças. Estamos vivendo num tempo difícil e nós devemos não proceder como a nação de Israel, mas devemos dar graças a Deus como aqueles que entraram, que possuíram assim a terra prometida. E então somente as pessoas, os jovens de 20 anos para baixo, entraram na terra prometida. Aquelas pessoas de 20 anos para cima, todas morreram no deserto. Esta geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Somente os jovens, exceto os dois que creram. Os dois que no capítulo 13 de Números foram um dos 12 espias que foram espiar a mando de Moisés a terra de Canaã, a terra da promessa. E Josué e Caleb então, chegando ali, retrocedendo aqui um pouco
da história, e falando de história, como disse o grande orador romano Cícero, a história ela é a mestra da vida. A história ela tem muito a nos ensinar. Essas pessoas que você vê por aí de cabeça branca, com a sua cabeça alvinha como a neve, elas têm muito o que nos ensinar. A história ela nos traz lições de vida, de como proceder em meio às dificuldades. E agora, Josué e Caleb, eles trazem grandes notícias, dizendo que realmente a terra era uma terra boa e que o povo deveria marchar e que Deus daria aquela terra. Para você ver, dos 12 espias que foram visitar, ali, espiar aquela terra, somente Josué e Caleb trouxeram respostas otimistas, tiveram fé em Deus. Mesmo eles vendo naquela terra gigantes, os descendentes de Anak, os Anaquins, que eram homens gigantes, de 2 a 3 metros de altura, cidades fortalecidas, cidades quase indestrutíveis, mas para Deus não existe nada que Ele não possa fazer, porque todo o poder está em suas mãos. Ele é onipotente. Mas os 10 homens covardes, os outros 10 espias, eles enfraqueceram o povo. O povo ficou triste e agora queriam apedrejar Arão e Moisés, os líderes do povo. E Deus teve que intervir, aparecendo uma nuvem de glória, e então assim o povo parou com aquele intento louco de apedrejar os grandes homens de Deus. E voltando ao livro de Josué, nós prestamos atenção que Josué ele teve essa grande fé. Ele sempre creu que Deus ele daria a terra que tinha prometido para Abraão, Isaque e Jacó. E agora ele estava rumo à terra prometida. Estavam às portas da terra prometida. Mas tinha alguns bloqueios, alguns percalços, algumas dificuldades. Tinha muralhas ainda para transpor. Chegando em frente do Rio Jordão, Josué, pelo poder de Deus, então abre aquele rio e mais uma vez 2 colunas de água se formam naquele imenso rio e o povo passa a seco. Outro grande milagre que demonstrou ali Josué uma grande fé foi quando eles estavam em Gibeão lutando contra aqueles 5 países e 5 reis maus ali que estavam contra Gibeão e contra Josué e contra Israel. Então o rei de Gibeão pede ajuda, porque aquele rei ali ia ser esmagado por aqueles 5 exércitos, daquelas 5 nações, daqueles reis. E Josué então, direcionado por Deus, ele vai enfrentar então os amorreus, aqueles 5 reis dos amorreus. E o milagre ali foi muito grande. Como os exércitos malignos estavam para alcançar o exército de Deus e o exército de Gibeão, Josué ora a Deus e Deus ali, ele para o sol. Josué diz que o sol tinha que ser detido ali. E é claro, Josué, ele não tinha a ciência de hoje, ele não sabia que na verdade quem gira é a terra e não o sol, não é? Então ele falou para sol, para a lua, e o sol se deteve no meio do céu e passou o dia todinho sem o sol se pôr. Todo dia passou o sol ali no meio do céu e não se pôs pelo poder de Deus, porque foi Deus quem fez o sol, quem fez as estrelas, as galáxias, os cometas, a biodiversidade de vida na Terra. É Ele quem fez o homem, a boca do homem, é Ele quem manda no universo. E Ele tem então como poder, Ele tem como direito aí então mandar e desmandar naquilo que Ele quer. Então, acontecendo assim aquele milagre diante daquele povo, o povo temeu mais a Deus. E aí nós vemos a grande demonstração de fé de Josué. E outros sinais que nós não nos deteremos aqui, não abordaremos aqui,
só alguns sinais que Deus fez, porque Deus é bom, e também pela fé daqueles que creram nas promessas de Deus, que Deus faria então aquele povo adentrar na terra prometida. Depois que eles passaram o Jordão, depois dessas maravilhas, destes milagres, o povo, mais ou menos aí 3 milhões de pessoas, caminhando rumo à terra prometida. Durante o dia, para que o sol não os molestasse, estava lá a coluna de nuvem. E durante a noite, para que o frio intenso do deserto, abaixo de zero, não os matasse congelado, estava ali a coluna de fogo, que é símbolo do próprio Deus no meio do seu povo. E os reis daquelas cercanias ali de Canaã, eles estavam com medo. Por quê? Porque eles sabiam da fama do Deus de Israel. Eles sabiam que Deus tinha enviado 10 pragas para o Egito. Eles sabiam que Deus tinha aberto o Mar Vermelho. Eles sabiam que Deus tinha aberto o Rio Jordão. Eles sabiam que Deus tinha dado muitas vitórias ao seu povo contra muitas nações, contra muitos reis. E agora, para Josué e o povo entrar na terra prometida, eles teriam ainda que transpor uma muralha chamada Jericó. A cidade de Jericó, que se gabava do seu grande muro de 9 metros de comprimento, com 6 metros de espessura. Era quase impossível. Na verdade, a olho humano, pela razão, pela lógica humana, nunca a nação de Israel ia conseguir transpor aquele muro. É tanto que os habitantes de Jericó, eles se gabavam da sua muralha. Já tinham vencido, já tinham conquistado outras cidades. E agora deveriam então experimentar o castigo de Deus, como sua rebeldia, como as suas desonestidades, como o seu culto idólatra, porque aquela região ali dos cananeus, eles praticavam vários tipos de crueldade, como por exemplo, eles sacrificavam os bebês a outros deuses, eles eram idólatras, eles eram imorais, prostitutos, eles viviam uma vida promíscua, uma vida que desagrada a Deus, e tiveram muitas vezes a oportunidade de se converter ao Deus que mora acima das estrelas, mas não se converteram a Deus. E agora Deus ele dá uma ordem a Josué. Você pega os levitas, você pega todo o exército de Israel e você vai dar 7 voltas na cidade de Jericó. E não permito que ninguém fale durante esses 7 dias que vocês estiverem rodeando Jericó. E no 7º dia eu quero que vocês gritem bem alto e essa muralha irá ser destruída. E eu jogarei por terra esta muralha. Pela fé, segundo a Bíblia, caíram assim os muros de Jericó. Agora você imagina 3 milhões de pessoas andando por aquela vasta cidade de 32 quilômetros de comprimento e sendo rodeada agora por homens, mulheres e crianças. Todo o exército estava ali rodeando, sem falar nenhum pio, eles não podiam conversar. Somente no 7º dia, quando Josué desce a ordem vinda de Deus, é que todo o povo, numa só voz, deveria gritar bem alto e as muralhas iriam cair. Isto foi um grande gesto de fé. Como é que pode? Deus ele vai contra a lógica humana. O que eu e você não podemos fazer, Deus faz. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Na verdade, Deus desconhece o impossível, Deus conhece as impossibilidades. Por quê? Porque Ele sobrepuja, Ele está acima das dificuldades, Ele está acima dos nossos problemas, dos nossos complexos, Ele está acima de todas as nossas problemáticas. E agora, no 7º dia,
eles deram 7 voltas. E Josué diz: agora é a hora da vitória, agora é a hora da conquista, agora é a hora que esses inimigos de Deus irão ser destruídos. E o povo, numa só voz, dá um grito bem alto e as muralhas começam a cair. E elas caíram não para frente, elas entraram dentro da terra, as muralhas. Porque quando Deus ele abate os inimigos, ele abate até o chão, até a terra. Porque Deus ele trabalha, ele age assim. E todas aquelas pessoas que eram inimigas de Deus, inimigas do povo de Deus, foram destruídas, exceto a prostituta Raabe, a meretriz Raabe, que anteriormente tinha escondido os 2 espias que foram espiar a cidade de Jericó. E a Bíblia nos diz que pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Raabe, ela ouviu a história do povo de Deus, ouviu os grandes feitos que Deus vinha fazendo e ela creu em Deus e por isso foi salva com a sua família. Agora eles saqueiam, eles despojam a cidade, levam o ouro, a prata e os vasos de valor ali, levam uma grande quantidade de ouro, de metais preciosos e rumam então à terra prometida. Antes de chegarem na terra prometida, eles deveriam então ainda enfrentar mais de uma dezena de reis. Eles deveriam então enfrentar o deserto caudicante ainda. Deveriam enfrentar grandes crises que já vinham enfrentado antes. O povo deveria ter fé em Deus, continuar acreditando que Deus então seria com eles até a conquista da terra de Canaã. Aí você pode me perguntar, por que eles demoraram tanto tempo para chegar na terra prometida? É o seguinte, o percurso não era muito longo. De onde eles saíram? Primordialmente, lá do princípio, lá do Egito, até a terra prometida, dava mais ou menos 11 a 12 dias. Percurso de poucos dias, mas devido às murmurações, devido às reclamações, devido às ingratidões, devido à desobediência, devido à incredulidade do povo, eles passaram 40 anos girando, rodando como baratas tontas no meio do deserto. Sabe por quê? Porque quando você desobedece a Deus, quando você murmura contra Deus, quando você leva a vida a murmurar, a reclamar, você então fica sem visão. A sua visão é uma visão míope, uma visão curta, uma visão de galinha. E você então perde aquele reflexo, perde a visão da glória de Deus e começa então a olhar os problemas, as dificuldades, as circunstâncias adversas. Você perde então de conquistar. Às vezes o teu presente, a tua bênção, a tua recompensa está bem pertinho de você. Só é você estender as mãos, mas de repente ela fica tão longe por causa das suas murmurações. É por isso que o povo passou tanto tempo a chegar na terra da promessa. Mas mesmo assim, depois de vencerem muitos reis, muitas crises no deserto, eles chegaram finalmente. E o livro de Josué narra esses acontecimentos. Você pode ler depois a conquista da terra prometida, a terra boa, a terra bem regada por vários rios, uma terra abençoada. E você pode ver e pegar um mapa depois, você vê que ali a terra de Israel, aquelas regiões ali da Ásia, está no meio da terra. Isso nos diz muita coisa. Por quê? Porque Deus centralizou aquele povo ali, como Ele disse que daria aquelas regiões ali para a descendência de Abraão, e eles possuíram a terra, se tornaram uma nação poderosa, a nação de Israel, e hoje, muito embora seja um dos menores países do mundo, é a 5ª maior potência do mundo. Nós temos ali os maiores cientistas do mundo, grandes empreendimentos. Nós vemos ali
grande tecnologia sendo cada vez mais avançada. Por quê? Porque Deus prometeu a Abraão, lembra? Que faria dele uma grande nação, que abençoaria a sua posteridade, a sua descendência seria uma descendência poderosa, que Deus não abandonaria o seu povo. E aqui nós terminamos a nossa reflexão com a conquista do povo de Deus na terra de Canaã. Venceram todos os inimigos e agora entraram na terra de Canaã, sendo conquistados assim por Josué, pelo povo de Deus. E que você possa, nesta série de reflexões bíblicas, entender o que Deus ele tem para você nos tempos de crise, nos tempos de dificuldade. O que nós podemos fazer no meio das dificuldades da vida. O que nós podemos fazer para transpor, para driblar as dificuldades que nos sobrevêm. Elas virão, é inevitável, mas nós temos que tomar posturas de homens e mulheres de fé para vencer assim como esses gigantes na fé venceram as suas dificuldades, as suas problemáticas, venceram muitas coisas para poderem chegar ao seu destino final, as suas bênçãos virem sobre eles venceram muitas coisas. E que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, os seus sonhos, todos os seus empreendimentos, que você conquiste como este povo conquistou e que a bênção de Deus, do Deus de Israel, do nosso Deus, esteja sobre você. Por gentileza, deixe seus comentários, se inscreva no canal e que Deus te abençoe. O meu nome é Johnny Eliakim, estamos aqui sempre prontos a servir.